Ok, obrigado, João, pela palavra. Importante você colocar essas informações, estará no nosso boletim também. Mais uma vez quero agradecer. Temos dois pastores entre nós aqui, relembrando aqui o pastor Gilvan, Gilvan, de São Paulo, Deus abençoe. O pastor Aguinaldo também, de Chapecó, um amigo aí, irmão da Vivi, que Deus abençoe você, Tatiana, e também a Sara, isso? Sara, Deus abençoe vocês, tá? Não fazem parte da nossa comunidade, mas são pastores, colegas, que Deus abençoe cada um de vocês. Peço para você abrir a sua Bíblia na carta de 2 Coríntios. Carta de 2 Coríntios, não se preocupe, você estará em casa um pouquinho antes de meio-dia, fique tranquilo, tá bom? Desconecte agora e olhe para a sua palavra, para a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Temos aqui as cartas de Paulo. Na verdade, temos duas aqui no texto bíblico, mas os teólogos creem que pelo menos mais duas foram escritas. E vamos agora nessa manhã nos conectar com uma visão e um propósito. Qual é a sua visão e qual é o seu propósito? No que está baseado a sua visão e no que está baseado o seu propósito? Quem você é, o que Deus espera que você faça, e a partir do que Deus espera o que você faça, o que você está fazendo. E as cartas de Paulo, o ministério de Paulo, nos traz uma linda reflexão acerca de que Deus é. Quero agradecer a Laís pela música que ela cantou aqui, uma música linda sobre uma mulher que cumpriu a missão, que tinha visão e tinha propósito. Querido irmão, querida irmã, você que está em casa acompanhando agora ou depois, que Deus possa abençoá-lo. Uma vida sem visão e sem propósito não tem nenhum significado. E por isso que nós como igreja evangelizamos, como igreja pregamos, como igreja realizamos trabalhos missionários e ações como esta aqui dos anciões, do ancianato, ao longo deste janeiro, para falar do amor de Deus. E nós precisamos, necessitamos, assim como o ar que respiramos, nos envolvemos na missão. E o texto de hoje, nesse tempo que temos, vai nos ajudar a ver como podemos e de que maneira devemos agir e cumprir a missão que Cristo nos confiou. E Paulo aqui reserva um título interessante para aqueles que o fazem. 2 Coríntios capítulo 5, peço que você feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, neste momento a Bíblia está aberta em nossas mãos. É o texto sagrado, a Tua palavra. Acalma o nosso coração. Que possamos ouvir o Espírito Santo neste momento. Que as preocupações, dificuldades, problemas, possamos entregar a Ti. Fala a nós, para que saibamos a Sua vontade e o Seu desejo para a nossa vida. Nos guarda, Senhor, e nos guia. É o que eu te peço, por Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Na minha Bíblia diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa a Bíblia aberta aí. Paulo enfrentou uma das maiores dificuldades e um dos seus maiores desafios na cidade de Corinto. A cidade de Corinto ficava ali no Peloponeso, entre a Grécia, no Istmo. Era uma cidade desafiadora, fazia parte da rota entre Ásia e Europa. Mercadores, marinheiros, era uma cidade marítima, portuária. Os fenícios foram para lá algum tempo atrás e trouxeram junto com eles a adoração idólatra, apóstata contra Deus. Na cidade de Corinto havia ali o templo de Artemises, Afrodite, Vênus. Nesse templo havia 1000 jovens, 1000 mulheres que serviam no culto principal, na adoração profana a Afrodite. Era uma cidade desafiadora. Era uma cidade regada de costumes, idolatria. Era uma cidade corrupta. Era uma cidade sensual. Todos os desafios modernos, inclusive, que temos em alguns lugares, estavam contidos em Corinto.
Foi um dos maiores desafios do apóstolo Paulo, que lá em Corinto, ele chegou a duvidar da onisciência, da presença, da mão de Deus e do seu chamado para ser um missionário, para ser um apóstolo. Nesta cidade, ele enfrentou desafios internos e externos. Nesta cidade, Paulo teve a vida em risco. Nessa cidade, Paulo foi desafiado ao extremo da fé, ao extremo da habilidade, ao extremo de tudo que ele, como apóstolo, até então havia vivido e presenciado. Corinto desafiou o apóstolo Paulo ao extremo, ao limite. A sua visão, o seu propósito foram comprometidos. Em Corinto, Paulo aprendeu a ser dependente de Deus. Um teólogo reformado, Zedó para sempre, ele menciona aqui: se a igreja triunfou em Corinto, ela pode triunfar em qualquer lugar, inclusive em Limeira, inclusive em Guiné-Bissau, inclusive em Chapecó, aonde você estiver. Paulo aqui, nessas palavras, ele apresenta uma súmula, ele apresenta aqui um remédio, um antídoto, depois de passar por agruras na missão, como um embaixador. E a palavra embaixador nos remete a um representante legitimado de um país, com um passaporte, com vistos de ir e vir, aonde estiver. E esse credenciamento humano, legitimado pela instrução, pelo reconhecimento público e político, confere a este embaixador condições de estar num país, representando este país. E a embaixada, o consulado, não é o país ao qual está, mas o país de origem. É considerado pelo tratado ali o lugar aonde aquele embaixador está, o seu país natal. Ou seja, se você estiver em algum outro lugar e ver uma embaixada do Brasil ou um consulado, aquele território pertence ao país de origem. Paulo aqui capitaliza nessas palavras dois pontos importantes. Primeiro, vocês são embaixadores. Segundo ponto, para quê? Para reconciliação. Isso é importante. E eu gostaria de ampliar um pouco mais esta visão e esta motivação. Se voltarmos aqui no verso 11 do capítulo 5, nós encontramos aqui uma palavra bem interessante no subtítulo: o zelo apostólico de Paulo. E o primeiro verso diz, o verso 11: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens que somos globalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo agora então, ele coloca uma palavra importante, que é o temor do Senhor. O primeiro ponto importante de um propósito é a quem você teme ou o que você teme. A palavra temor aqui surge no texto como uma referência a um convite de santidade, de adoração, de reverência. Paulo coloca aqui o primeiro ponto do zelo. O zelo missionário, o cuidado missionário, o amor por aquilo que você faz e realiza e concretiza. Paulo menciona aqui que o temor do Senhor faz com que as pessoas o conheçam, e muitos não sabem, porque o conhecimento de Deus é loucura para o mundo. Paulo coloca como primeiro requisito do zelo, do cuidado, o temor. O temor do Senhor nos impele como igreja, como crentes, como detentores do conhecimento da Bíblia, a amar o propósito zeloso do cumprimento da missão. Paulo tinha isso em seu coração, e ele nos chama a atenção desse propósito, dessa motivação. Querido, a sua motivação deve estar além das coisas que você enxerga, das coisas que você vê. Boas intenções que não são pautadas por um propósito ficam apenas como boas motivações ou boas intenções. A sua intenção
a sua motivação deve ser regada por um propósito. O apóstolo Paulo tinha um propósito aqui. O zelo missionário, o temor do Senhor, o impelia a falar do amor de Deus, o impelia a ir além, o impelia a sair da sua casa, do seu conforto, e estar num lugar onde as pessoas não o receberiam bem, e estar em um lugar onde as privações, a fome, o frio, o escárnio, as perseguições estavam à sua porta. Ser missionário, ser embaixador de Cristo, implica em sair do lugar de conforto, ser desafiado e ir além, sair da zona de conforto, do comodismo e falar, romper o silêncio, ser um representante. Paulo coloca esse temor de Deus como uma fórmula que o alimentava a perseguir o seu propósito. Ele ficou 18 meses ali naquela cidade de Corinto. E se você quer entender um pouco melhor em casa, leia o capítulo 18 de Atos, do verso 1 até o verso 11. E você vai entender um pouco as dificuldades que Paulo teve para cumprir a missão. Esse aqui não é só um papelzinho de uma pesquisa para você orar por alguém. É muito mais do que isso. É uma ação, um primeiro passo do meu comprometimento de fazer a diferença, de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo, de no mundo permeado pela corrupção, imoralidade, egoísmo, egocentrismo, ceticismo, de fazer a diferença, de falar do amor de Deus, de ser um representante dele, um embaixador dele, para uma igreja morna, dormente, dos sinais do tempo apocalíptico. Nós precisamos despertar da letargia e nos envolvermos na missão. Nem todos poderão ir além do mar. Nem todos poderão fazer parte de um grupo missionário das viagens como Paulo fez. Alguns poderão fazê-lo. O certo é que a grande maioria não poderá fazê-lo. Mas a missão além mar é tão importante como a missão dentro da minha casa e para o meu vizinho, dentro do meu bairro, da minha faculdade, da minha empresa. O propósito deve nos mover, pelo temor do Senhor, a cumprir a missão. Um segundo ponto aqui que destaca, que me salta aos olhos do texto, está no versinho 14. Se o temor e o zelo motivavam Paulo, o verso 14 sedimenta essa ideia da urgência e da motivação correta. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreremos. Paulo aqui, nesse verso, ele capitaliza um ponto central do Evangelho. Tintas, teses foram escritas sobre esse verso. Poderíamos ficar uma semana falando sobre esse amor que nos motiva, que nos alavanca para ir além. Quantos pais aqui já não abriram mão de algo pelos filhos? Quantos filhos aqui não abriram mão de algo pelos pais? Quantos maridos, esposos ou esposas aqui, namorados, abriram mão de algo por alguém que você ama? Nessas férias, eu estive com a minha família na praia, alguns momentos, vocês acompanharam. Eu não gosto de correr, detesto correr, nunca gostei, fazia obrigado. E quando eu tinha 18 anos na faculdade, no teste físico lá, até corria bem, mas correr é complicado para mim. Mas a minha esposa entrou num barco sem volta aí, de correr, e exercício físico, e calistenia em casa, e 2 anos, ansiedade, ajudou na ansiedade. Aí o meu brilho mexeu, porque 5 da manhã ela, eu vou correr. E eu, peraí, assim, como assim correr num lugar que ninguém conhece? Eu tenho que ir junto com essa mulher. Ó Senhor, me dá força para correr com essa mulher. E fomos lá. Ela colocou lá 5 quilômetros. No quilômetro e meio eu estava com a língua para fora já, esbaforido. E ela ali, intensa, olhando para frente, eu ali todo detonado atrás. Mas ó, levantei o pescoço e fui. Propósito, missão, motivação. Quando chegou no 5km eu estava desmontado, destruído, mas consegui. Aliás, na primeira vez foi 3, vou admitir para vocês. Foi 3. Na segunda foi 5. Na terceira foi o 5 tranquilo. Na sexta eu estava quase na frente dela já, né?
olhando, e aí, vamos junto? Mas a soberba, Deus, né? Depois acabou o gás e ela me alcançou. Mas enfim, resumindo a história. A gente acorda às 5 da manhã, vai correr, e corremos aqui em Limeira, por aqui, por lá. Tem sido um exercício bom para mim. Porque por amor a ela, eu me dediquei para algo que ela gostava. E está sendo bom para mim. Quer pagar o preço? Tem um preço para ter uma motivação correta. Nada vem por acaso, igreja. A missão, ser embaixador de Cristo, tem um custo para mim, para você. Eu sei que o suor que desceu da minha testa aqui, mas também teve algumas vitórias que eu compartilhei com a minha classe, né? Essa camisa aqui quase não abotoava, e está abotoando tranquilamente. Tem o benefício também. Paulo aqui, ele sabia o que o amor lhe exigia. Paulo aqui, ao escrever, o amor de Cristo me motiva a ir além do dever. O amor de Cristo é o meu propósito. Ele sabia bem disso. O amor nos leva a doar pelos outros aquilo que não temos. O amor te leva além das suas forças, dos seus recursos. Queridos, em outras palavras aqui, resumindo, Paulo menciona que o amor era o centro da sua motivação para falar do amor de Deus. Aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, aquele seu chefe, aquele seu professor, aquele colega, precisam conhecer esse amor de Deus. Como você conhece e como fazê-lo. Temos estratégias aqui que vocês sabem, vamos trabalhar isso. Mas o importante é o primeiro passo da missão. É você entender que o amor deve te levar a fazer isso. O amor que você tem por Jesus tem te levado a fazer isso. O amor que você tem por Jesus, quando surgem esses projetos, te mobilizam, te incentivam. Nós deveríamos ser motivados, irmãos, não por homens como eu aqui, falhos e pecadores. Nós deveríamos ser motivados por um propósito, que é um propósito de Deus. Pelo conhecimento que você tem, pelo seu estilo de vida, pelo que você apresenta, e é um contraste entre um crente, um cristão e um mundo lá fora. Nos dias de Paulo, Corinto estava sucumbindo, Corinto estava na idolatria, na apostasia, e por 18 meses seguidos, Paulo, bravamente com o seu grupo, colocou o Cristo vivo da cruz, que encontrou-se com ele e fez toda a diferença. Quer pagar o preço? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? De nada valerá um templo lindo como esse, se não tivermos o propósito e a missão. O amor de Cristo deve motivar a mim e a você a cumprir essa missão. Ponto no capítulo 17, no verso 17 aqui, um terceiro ponto da motivação do apóstolo. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, igreja? E o que passou? As coisas antigas, e eis que fazem novas. Aqui é um ponto teológico importante. Se você tem o temor de Deus, se você tem o amor de Deus, Paulo ele consuma isso com a transformação, com a justificação, com Cristo na cruz, perdoando o pecador. E as novas coisas deveriam fazer parte da sua realidade e da minha realidade. A leitura do texto bíblico, a oração, a comunhão, o jejum, que são práticas cristãs que fortalecem a nossa vida. Não o que o mundo oferece com o seu banquete. Não o que o diabo oferece com o seu banquete hoje, lubridiano, enganando, fazendo engodos e redes e tentáculos para enfraquecer a sua fé, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, a sua vida. Novidade de vida é estar com Cristo e abraçar a verdade e viver a verdade. Amar a palavra de Deus, apresentá-la e vivê-la. É o nosso maior desafio. Um propósito deve ser cumprido na nossa vida. E Paulo termina com uma visão. Eu não sei se você tem uma visão e qual é a sua visão para esse ano. Mas eu quero apresentar pelo sangue de Cristo uma proposta de visão para você. Uma visão que Deus colocou no nosso coração e certamente vai colocar no seu coração.
uma visão de ministério, uma visão de propósito. E esta visão se encontra aqui no versinho 18, indo para a parte final. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Isso aqui é fabuloso, é fantástico. Um amém aqui vale a pena, amém? E nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério. O ministério da reconciliação. Outras palavras, igreja. Paulo aqui, antes de falar que você é embaixador, antes de falar que você é um pregador, um missionário, ele dá uma visão de temor, de amor e de propósito de mudança. E ele coloca para mim e para você aqui o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Primeiro ponto importante, a primeira sentença na parte A do verso. Deus primeiro fez a sua parte mandando Cristo, e Cristo se reconciliou conosco por meio da cruz. A cruz é a resposta de Deus para o mundo perdido no Éden. A cruz é a resposta de Deus para a redenção. A cruz é o elo entre os perdidos e a salvação. Cristo se reconciliou conosco, dando a sua própria vida, pagando o preço com sangue, limpando os meus pecados, imputando em mim uma justiça que eu não mereço. Agora, Ele não faz isso para você prosperar aqui nessa terra só. Não há nenhum problema em prosperar, amém? Não há nenhum problema em você estudar, ter recursos, viajar, viver bem. O problema é essas coisas atrapalharem a sua vida, achando que você é abençoado para si. Apenas. A segunda parte do verso me faz um desafio e um convite. Me convida a ser um elo, um embaixador, reconciliando com as pessoas. Um ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? Que ele abrange, quais são os seus aspectos? Deus pede que eu e você nos reconciliemos com Ele, para depois exercitarmos o ministério da reconciliação. Este ministério pede de mim e de você que sejamos luz, que sejamos porta, que sejamos o sal da terra, que falemos do amor de Deus para as pessoas. Quando vamos ali para Atos, e eu termino agora lendo esse verso que está lá no capítulo 18. Pode deixar o dedinho ali em Corinto, mas vamos para Atos. Atos 18, 8 e 9. Atos 18, 8 e 9. Paulo, depois de muita frustração, de muitas tratativas, depois de muitas lutas, dificuldades, de clamores e chorando, para que de alguma forma aquela cidade fosse aberta para o Evangelho. Ele havia saído de Atenas, basicamente foi quase expulso de Atenas. Tito ficou em Bereia, e agora ali indo para Corinto, ele encontra uma pedreira, um lugar difícil de evangelizar, um lugar apostatado, um lugar onde a apostasia, a imoralidade estava em todo canto. E por isso que ele escreve as cartas, para que a igreja não sucumbisse, para que a igreja resistisse, para que, preste bem atenção, para que os pecados do mundo não entrassem na igreja. Paulo escreve os seus livros, as suas cartas. E aqui, como um suave perfume, finalizando a mensagem, Cristo, no capítulo 18, no verso 8 e 9, se apresenta a Paulo, diz assim, Atos 18, 8 e 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Verso 10, portanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que resposta, só essa resposta aqui dá uma mensagem, não é? Deus se apresenta a Paulo, num momento difícil para ele como missionário, um momento em que ele sucumbindo ali,
não vendo o avanço da missão, não vendo o avanço da igreja, não vendo o fruto do seu trabalho, o desânimo no rosto estampado das pessoas. E quantas vezes nós tivemos desânimos por perdas financeiras, de saúde, afetivas. Quantas vezes você chorou ao longo do ano passado, 23, e muitas vezes você começa o ano já com a bateria baixa, arriada, desanimado, cabisbaixo. Deus diz para você: não temas, levante a cabeça. Olha, eu estou com você, eu vou contigo pelo vale, pela sombra, pelo desafio, pelo medo. Eu não vou deixar você sozinho. Essa palavra é para você, irmão. Era para Paulo. E Deus diz: Paulo, eu estou com você. Tenha um propósito. Deus está agindo. Deus está com você. E Ele quer te usar como embaixador. E aonde você for, pessoas serão levadas até Cristo. Na semana passada, eu recebi uma foto. Até ia colocar aqui, mas para ganhar tempo, para finalizar, não vou pôr. Da seleção brasileira de 58. Todos eles ali, que conquistaram a primeira Copa para o Brasil. Zagallo faleceu em janeiro, vocês sabem, acho que dia 7, dia 8. Eles relembraram aqui todos aqueles que conquistaram a Copa do Mundo de 58. O Brasil virou o embaixador do futebol. Aonde você for hoje, falou do Pelé, todo mundo sabe. Mesmo depois do 7-1, né, contra a Alemanha, complicou um pouco. Mas aonde você for, falou do Pelé, você é conhecido. Já tive em alguns lugares do mundo e é a mesma coisa. Mas aqui me chamou atenção naquela foto. Depois eu mando no boletim. Algumas datas embaixo de cada nome. Bellini, o técnico do Brasil, né? Feola, Zagallo, Pelé. Tinha um número, 4 números na verdade. Foi a data que cada um deles faleceram. Que cada um deles morreram. Feola foi o primeiro. Zagallo foi o último. Alguns foram esquecidos e quase na miséria, como Garrincha, em 83. Feola, o capitão que levantou a taça, também às vezes esquecido. Alguns com recursos, outros sem recursos. Mas todos eles estavam ali estampados com uma data embaixo. A data em que eles morreram. Embaixadores do esporte que tornaram o Brasil conhecido. Tiveram o seu lugar na história, mas se foram. Se foram. O convite dessa manhã é para você não ser embaixador na sua área financeira, acadêmica, na área que você domina, mas para você ser o embaixador de Cristo. Tudo nessa terra é passageiro, igreja. Mesmo esses grandes homens que fizeram tanto pelo país, já morreram todos eles. O esquadrão de ouro, com a morte de Zagallo, sucumbiu. Está na história, mas já morreram. O único fato, o único ponto, a única visão, o único propósito é, de fato, como nós iremos nos portar para sermos embaixadores de Cristo. A glória humana é passageira. Paulo abriu mão de uma carreira promissora no Sinédrio como fariseu para seguir a Cristo e cumprir a missão. Como forasteiro andou por essa terra. Não amou a glória desse mundo. Não amou os títulos, os bens, as posições. Em missão, por diversas vezes se doou para Cristo. E você não tem coragem de ir para o vizinho do lado, para o amigo do trabalho, falar: estou orando por você. Deus tem um plano na sua vida. Quero ir contigo até o céu. Só temos 2 possibilidades. Ou você não está como igreja vivendo o evangelho puro e simples de Jesus, e na sua vida esses frutos não acontecem. Ou está faltando um propósito e uma visão de entender que a nossa parte aqui é transitória e somos forasteiros nessa terra. Neste momento clamo com o poder do Espírito Santo, olhando para a minha igreja com muito carinho e cuidado.
Faça diferente em 2024. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser usado por Deus. Como Paulo foi, como um embaixador de Cristo, coberto pelo manto de Cristo. Não sabemos o que teremos pela frente e nem precisamos saber. O que é necessário entender e saber, que aonde formos e andarmos, como diz o texto de Atos, Deus vai estar conosco. Deus vai estar com você. Aonde você for, aonde você andar, Deus vai estar com você. A pergunta é, olhem para mim, você está com Deus? Você está com Cristo? Pastor, é claro, eu estou na igreja, como não? Estar na igreja nunca foi, nunca será garantia de estar com Cristo. É importante estar aqui, mas não é porque você está aqui, isso garante que você está com Cristo. O que garante estar com Cristo é a visão, é o propósito que Ele nos coloca. E não se esqueça, somos forasteiros nessa terra. E como forasteiros, nosso lar se o céu é o seu propósito, peço para você ficar em pé e cantar com todo o entusiasmo do seu coração esse hino tão conhecido, esse hino tão querido e às vezes até esquecido por nós, do nosso inário. E ao você cantar esse hino, quero pedir para você, dentro do seu coração, confirmar esse propósito, confirmar essa visão de Deus, de se envolver com Ele na missão de salvar, de resgatar o perdido e aqueles que estão necessitando da graça de Cristo. Grande Deus e Pai, obrigado por esse privilégio de sermos chamados seus embaixadores. Neste momento, Senhor, que nós possamos ter no nosso coração a visão
e o propósito adequados para cumprir a missão. Assim como Paulo, este missionário da palavra, este homem que se doou, nós também possamos doar o nosso tempo, o nosso talento, os nossos dons para cumprir a tua missão. Não deixe que a acomodação, não deixe, Senhor, que o conforto desse mundo nos faça esquecer que somos forasteiros aqui, que não iremos ficar nesse plano, nessa terra, porque ela vai ser restaurada por Ti. E o Senhor olha para cada homem, para cada mulher, convidando, chamando para cumprirem a missão, falando desse amor maravilhoso que transforma, tendo o temor no coração para pregar, reconciliando o mundo com a cruz. Que alto privilégio nós temos. Nos ajuda, Senhor, a tomar posse dele. Nos ajuda, Senhor, a estar na frente missionária, cumprindo o papel de arauto da verdade, restaurando as pessoas que estão à nossa volta, mas primeiro, que possamos restaurar a nossa vida. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa nossos irmãos e amigos. Abençoa a nossa família, para que possamos ser resgatados por Cristo e sermos seus embaixadores. Amém. Venha nos guiar, venha nos guardar. Como pastor desse rebanho, estendo a minha mão humildemente, invocando uma bênção sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada família. Amém. Aonde formos e andarmos, aonde a planta do nosso pé tocar, Senhor, que possamos viver e pregar a missão que o Senhor nos confiou. Amém. Até que o Senhor volte, possamos ficar em pé e diante dos desafios, não nos calarmos e pregarmos a Tua palavra. Nos guie e nos guarda, no doce nome de Jesus. Amém.